48 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos uma policial de 55 quilos, tá magrinha, bichinha, que está perseguindo um suspeito de carro e faz uma curva circular de 300 metros de raio a uma velocidade escalar constante de 80 km por hora. Na letra A, determine o módulo e na letra B, o ângulo em relação à vertical da força resultante que a policial exerce sobre o assento do carro. Sugestão: considere as forças horizontais e verticais, que é o que a gente já convenciona a fazer normalmente. Então, nós temos a ilustração do nosso carro de polícia fazendo aí uma curva e se você traçar o prolongamento da circunferência dessa curva, você consegue descrever um círculo de raio de 300 metros. Então, com base nisso aí, vamos calcular a força resultante que atua sobre o assento causado pela policial. Nós temos o raio aí da nossa curva, que é de 300 metros, e olhando para a nossa policial sentada no assento, as forças que vão atuar sobre ela será a força centrípeta, que é a nossa força resultante. Lembrando disso, eu corrigi as questões agora, de 48 para trás, né? Que eu sempre colocava como se fosse uma força ali a ser somada na parte do somatório que igualar a força resultante, sendo que no movimento circular a força resultante é a força centrípeta. Então, nós temos a força centrípeta, a força peso da nossa policial e a força normal, que é o par ação e reação com a superfície de contato entre os objetos. Na nossa letra A, a gente quer o módulo dessa força resultante. Então, vamos olhar aqui para o eixo Y, as forças que atuam sobre ela. Nós vamos ter que a força resultante nesse eixo é a normal menos o peso. A força resultante ela é nula, pois não há movimento nesse eixo, então a normal fica igual ao peso. mg, vamos colocar aqui em termos de massa e aceleração. Substituindo os valores, que nada aqui fala sobre atrito, embora a gente esteja num capítulo em que a gente está vendo muito atrito, né? Isso é o que me pegou às vezes, que às vezes, como a questão não fala de atrito, mas por você estar respondendo em sequência diversas questões de atrito, eu acabava colocando o termo do atrito, sendo que, como não é mencionado, não é adicionado. Aí eu estou levando sempre em consideração isso. Tudo que não é mencionado no texto eu não considero. Só o que é mencionado. Então, como aqui não se fala de atrito, a gente não inclui esse termo no nosso somatório de força. Então, substituindo a massa da nossa policial e multiplicando pela aceleração da gravidade, nós vamos ter que a força normal é de 539 newtons. Então, nós temos aí a força que o banco exerce sobre a nossa policial e que, naturalmente, a nossa policial vai exercer sobre o banco. Para o eixo X, a força resultante, a única força que atua é a própria resultante, que é a força centrípeta, que é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta, que aqui a gente pode colocar como sendo v quadrado sobre r, né? A velocidade linear do objeto sobre o raio da curva a qual esse objeto está submetido. E nesse caso aqui, a gente pode tratar isso como atribuído à nossa policial, pois ela faz parte do sistema do carro, né? O carro está fazendo isso, mas como ela está em conjunto com o carro, ela também sofre essas condições. Convertendo a nossa velocidade para metros por segundo, para deixarmos tudo na mesma grandeza de unidades e medidas, então 80 km por hora dá 22,2 metros por segundo. Substituindo os valores, nós temos a massa da nossa policial, 55 kg, a velocidade do carro, né? E, portanto, como ela está dentro do carro, é a velocidade dela também, 22,2 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura desse arco de circunferência feito pela trajetória do carro, que é 300 metros. Resolvendo, nós temos uma força centrípeta de 90,4 newtons.
Então, nós temos uma força resultante no eixo Y de 5,39 newtons e uma força resultante no eixo X de 90,3 newtons. Ora, a força resultante, digamos assim, total, né, porque a gente está atribuindo aqui em cada eixo. Só que essas forças resultantes em cada eixo, né, são componentes da força resultante de fato, que somada em conjunto nos dois eixos. Embora a gente possa tratar de forma independente, né, mas essas forças estão correlacionadas e atuam sobre o objeto e vai se traduzir numa força resultante final, podemos dizer assim, né? Porque aqui a gente está tratando de cada eixo separadamente, ou seja, o que a gente está fazendo aqui é ver as componentes dessa força resultante, né? Então a gente tem ela no eixo Y, 539 newtons, e ela no eixo X, 90,4 newtons. Então falta agora saber qual é o módulo dessa força, como a gente faz lá no capítulo 3 de física, né? Quando a gente vai tratar de vetores, né? O módulo do vetor, né, é a raiz quadrada da soma ao quadrado das suas componentes. E então a gente aplica isso aqui. Então a força resultante sobre o banco é a raiz quadrada das componentes das forças resultantes sobre o banco, né, na verdade, da componente y e da componente x ao quadrado, somando elas. Substitui os valores, então nós temos 539 ao quadrado mais 90,4 ao quadrado. Resolvendo, nós temos que a força resultante sobre o banco é de 546,5 newtons. E na letra B, ele quer o ângulo que essa força, né, que o módulo dessa força faz com a horizontal. Dessa forma, temos que a tangente do nosso ângulo que a gente quer em relação à vertical vai ser o cateto oposto, que nesse caso, como a gente está querendo o ângulo em relação ao eixo y, que é o nosso vertical, o cateto oposto fica sendo o vetor força centrípeta sobre o cateto adjacente, que é o nossa força normal, que fica tangente, né, paralela ao próprio eixo y. Como nós sabemos qual é o valor dessas duas grandezas, né, dessas duas variáveis, então o arco tangente, né, do nosso ângulo vai ser 90,4, que é a força centrípeta, sobre 539, que é a nossa força normal, né, o resultado da nossa força normal. Resolvendo isso aqui, né, o arco tangente, a gente tem que o ângulo, né, da força resultante em relação ao nosso eixo vertical y é de 9,52 graus. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Curtam, compartilhem o vídeo. Se possível, se inscrevam no canal, se quiserem. E qualquer dúvida, críticas ou sugestões, fica aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.